Hello people, vamos lá então, mais um vídeo aí galera, para a gente curtir e aprender novas técnicas e trabalhar com novas ideias. Bem, nesse vídeo aí vocês podem ver no começo do videoclipe aí, que foi com música e tudo mais, que eu fiz um esquema aí com isqueiro, né, na ponta da agulha. Por que eu fiz esse esquema aí? Como nós vamos fazer um trabalho mais tradicional, eu precisava de um traço mais grosso. E esse traço mais grosso aí só dava para fazer se fosse abrindo um pouco a agulha, porque ela é soldada e ela é muito fechada na ponta dela, porque a solda chega até próximo do bico. Então com isqueiro a gente consegue abrir um pouco, derreter essa solda e fazer com que a agulha se abra, né? Quando ela abre ali aquele pouquinho já é o suficiente para que a gente possa então ter um traço mais grosso. Ela abre, fica redondinha, não abre completamente, e aí a gente consegue fazer com que a tinta, quando nós mergulhamos a agulha no batoque, a tinta entre as agulhas e possa dar um bom resultado para a gente aí no traço mais grosso. É possível também comprar agulha nesse padrão redonda aberta, né? Que seria no caso a bucha. Mas aí no Brasil, como eu fiz essa tatu aí no Brasil, e nós sabemos que aí no Brasil há uma dificuldade em encontrar o material adequado que nós queremos, né? Aqui fora é muito mais fácil, eu consigo comprar a medida de agulha que eu quero, na quantidade que eu quero e no formato que eu quero. Enquanto aí algumas agulhas até mesmo a necessidade da gente pegar, tá soldando para fazer. Isso aí é um agrupamento de 9 agulhas que eu abri antes, como vocês viram no vídeo, para que possa então tá fazendo esse traço mais grosso que vocês estão vendo aí no vídeo. Também estou trabalhando aí nesse traço aí, estou usando o preto tribal. Por que eu estou usando o preto tribal? Simplesmente pelo fato que ele vai me dar uma linha mais sólida. E como esse é um trabalho tradicional, a gente vai usar uma sombra mais carregada, mais pesada. Se eu fizesse uma linha fininha, não iria ficar legal. Você imagina uma sombra pesada, uma sombra carregada, praticamente sólida. Com um traço fininho na tatuagem, ia ficar desproporcional. Então por isso que foi a necessidade de eu abrir a agulha aí com o isqueiro e tá usando o preto tribal. Também usei o preto para traço, que é um preto mais fino, um preto mais ralo, para fazer essas riscas das folhas fininhas, né? Essa risca da folha por lá de dentro que é mais fina. E aí o Rafa filmou meu cabeção. Então assim, esse desenho é praticamente 90% dele foi feito com preto tribal. O stencil também, eu usei o stencil, na hora de tirar o stencil, eu usei o desodorante aloe vera. Vocês viram que eu não apliquei direto na pele, eu passei o stencil sobre papel e depois eu apliquei na pele. Por que eu fiz isso? Por questão de higiene, simplesmente por questão de higiene. Eu acho que não é legal quando você pega direto o bastão sabonete ali, ou desodorante, e aplica direto na pele, porque às vezes ao depilar a pele sempre corta, sangra um pouquinho e você vai estar contaminando então o desodorante ou o sabonete que você usa para tirar, ou mesmo o transfer, né, que você usa para tirar o desenho na pele. Eu gosto de usar esse desodorante aloe vera, eu acho que ele me dá um bom resultado, ele fixa bem a tatuagem na pele. Esse stencil também ficou bem forte. Houve a necessidade desse stencil ficar bem forte, porque preto tribal, quando a gente está traçando com ele, fazendo risco, ele suja muito a pele. Você tem que estar limpando com cuidado, ele acaba sujando tudo que é lugar aí. Bagunça bastante. Enquanto o preto traço, ele não suja tanto quanto o preto tribal, ele não impregna na pele. Então assim, você passar a vaselina, quando você está traçando, além de manter a pele hidratada, também vai ajudar bastante na hora de limpar. Aí vocês podem ver no vídeo que suja mesmo. Não tem como.
E para fazer o risco mais fino da folha, então eu usei um agrupamento de 5 agulhas. Aí ó, eu usei um agrupamento de 5 agulhas, aonde está mais fechadinha elas na pontas, não são tão abertas. Então foi um agrupamento RL de 9 que eu abri, né? E aí eu estou trabalhando com de 7. Essas agulhas são tudo tamanho 0,35, que seria a 12. Não é a 0,10, que seria a 0,30. Então estou trabalhando com essa espessura de agulha. Percebe no vídeo aí que também é um cuidado na hora de eu esticar a pele. Eu estico gentilmente, para que não estoure nenhum traço depois quando cicatrizar. E conforme eu vou fazendo, eu já vou limpando, que é para estar de olho no resultado aí de como está ficando o meu traço. É importante quando está traçando, gente, manter a mesma pressão da mão para que nosso risco saia igual. Tá? Não adianta muitas vezes você aprofunda de um lado e no outro você passa mais superficial, seu risco não vai ficar igual. Então, assim, controlar a pressão da nossa mão é muito importante quando estamos riscando. Aí eu vou marcar então a área onde vai ser a nossa sombra. A sombra desses desenhos tradicionais é uma sombra mais marcada, é uma sombra mais sólida. Então, assim, eu gosto de marcar antes até onde eu quero ir com um tom mais escuro e aonde eu vou passar a fazer um tom mais suave. Então, eu vou trabalhar aí com dois tons, um mais escuro, mais sólido e o outro mais claro e suave. Eu continuo usando preto tribal aí para fazer o sombreado. E eu vou fazer na sombra com formato, né? Isso é muito característico do desenho tradicional. A sombra tem um certo formato. Nesse caso aí é um formato arredondado. Quero lembrar também que essa caneta que eu usei aí para fazer o desenho, uma vez que eu já tatuei a pele, eu sou obrigado a descartar ela. Eu não posso usar ela no meu próximo cliente, porque houve um contato com uma área onde foi ferida, vamos dizer assim, aonde sangrou, então contaminou a ponta da caneta. E aí vocês veem que a sombra fica bem marcada. Eu usei o preto tribal e aqui eu já estou usando um preto diluído para poder fazer onde eu quero um resultado mais sólido. Então eu usei o preto tribal para fazer onde eu quero a sombra mais escura, e essa beirada da folha aí que vocês estão vendo eu fazer, eu usei 13 gotas do preto tribal, 13 gotinhas, eu pinguei 13 gotinhas num batoque e diluí o restante com uma mistura de água destilada e um pouco de álcool isopropílico, tá? Então eu já tinha aí um frasco onde eu coloquei 70% de água destilada e 30% de álcool isopropílico. E depois então eu pinguei 13 gotinhas num batoque de preto puro, preto tribal, e diluí o restante com essa loção que eu fiz aí. Loção mágica. Aí sempre quando eu chego na beirada da folha, eu sempre vou com cuidado, porque eu não posso preencher até o final. Eu tenho que deixar esse efeito da pele natural para parecer como se fosse o brilho da sombra. Isso é muito característico aí no trabalho tradicional. Também não aconselho usar branco ali depois. Eu acho que o trabalho tradicional ele não tem essa necessidade de você vir com branco e preencher ali onde vai ficar o efeito natural da pele. Esse efeito fica bonito se a gente souber fazer a fusão aí. A fusão da pele com a pigmentação. Então vocês vão reparar que ali na borda ali, entre o contorno e o final da folha, ele não está um preto sólido, ele tem ali uma variação, um degradê onde o pigmento fica mais chuviscado e ele se mistura com a pele como se fosse um efeito natural. E dá um resultado bem bonito no final. Aí onde eu estou indo mais sólido, com preto puro, com certeza vai ficar bem preto mesmo.
e na onde eu já faço essa mudança aí, né, de tom, quando cicatrizar fica um tom mais acinzentado, até porque o preto foi diluído. Poderia trabalhar com o preto traço, também poderia ter feito essa sombra aí com o preto traço, mas nesse caso aí eu prefiro trabalhar com preto tribal, lembrando que eu não sombreio, né, tudo que a gente pode sombrear com preto tribal, tá? Tem desenho aí que eu prefiro fazer ou comprar já o sumo, que é o que a gente usa para o traço, para sombra pronto, ou então eu mesmo diluir meu próprio preto. Requer uma certa experiência, porque quando você está trabalhando com preto tribal para fazer sombra, é muito fácil de você marcar na variação de um tom para o outro. Ainda mais se você trabalhar com a regulagem da máquina rápida. A minha máquina nesse caso está com uma regulagem um pouquinho mais longa para a sombra. Eu gosto. Isso me dá um bom resultado, principalmente na hora de principalmente quando eu vou fazer o degradê. Me ajuda bastante. Bem, esse preto tribal, por ele ser um pigmento mais forte, mais denso, com certeza vai demorar muito mais a cicatrização sobre a pele do que se fosse um pigmento comum. Então ele realmente eu acompanhei a cicatrização dessa tatuagem e ela demorou um pouco mais que o comum. Levou aí, ela tinha 25 dias e ainda estava brilhosa, com aquela primeira camada de pele fininha que fica por cima da pele, que dá um aspecto brilhoso. É legal falar também que o traço, quando estamos trabalhando com trabalho tradicional, o traço tem que ficar bem firme. Se o seu traço ficar tremido ou ficar um traço sujo, o trabalho não vai ter um aspecto legal. Então, na hora de fazer o traço, tem que traçar devagar, principalmente quando usa um agrupamento de agulha aberto e com bastante agulha, como eu usei. Então, tem que riscar devagar. Não adianta querer correr como se estivesse usando apenas 3 agulhinhas, porque vai ficar tudo falhado. Vocês veem que a necessidade de eu estar limpando toda hora, porque o preto ele realmente ele espalha bastante, ele impregna na pele e fica difícil de fazer a retirada dela do papel. O ângulo da máquina também, quando eu estava riscando, teve vezes que eu precisei trabalhar com o ângulo em 45 graus, teve vezes que eu fui para 90 graus. Então assim, eu vejo muito esse debate aí, ó, como eu devo fazer meu traço, eu tenho que deitar muito a máquina, qual que é a posição certa. Se você deitar demais a máquina, se nós deitarmos demais a máquina, vai acabar estourando o traço. Então o legal é não deitar tanto a máquina. Trabalhar no máximo ali até os 45 graus e vai ter lugar aí que você vai precisar passar nos 90 graus, porque você não vai conseguir, seria com ela mais em pé, 90 graus, que você não vai conseguir preencher ali o cantinho, ou o traço não vai ficar firme. E esse lado aí ficou melhor então a filmagem para vocês entenderem o formato da sombra. Vocês podem reparar que ela é bem redondinha. E aí eu já vou entrando com o preto mais diluído um pouquinho para dar esse efeito aí de fusão com a pele. Bem, eu usei o preto tribal porque esse é um trabalho realmente, a própria característica do trabalho, né, que é o trabalho tradicional, requer que eu usasse essa cor mais forte, mais sólida. Então, assim, quando é um trabalho mais artístico, aí eu prefiro trabalhar mesmo com o sume, não usar o preto. Até porque, como eu disse antes, requer uma certa experiência para usar o preto tribal. Ele pode marcar, né, na variação de um tom para o outro.
Uso também o preto tribal quando eu vou fazer um tribal. Esse nome é um nome que eu estou dando, preto tribal, mas cada fabricante chama do nome. Se você pegar, vamos supor, a Intense chama esse preto tribal de Super Black, né? Então cada fabricante aí dá um nome pro tribal, outros dizem True Black. Eu fiz um vídeo, tá aí também, falando sobre isso daí. Então é importante saber a característica do trabalho e qual vai ser a técnica usada, qual vai ser o material que você vai usar para fazer esse trabalho. Nem tudo combina com tudo na tatuagem. Então, quando pegar um trabalho é necessário saber aí com o que você vai trabalhar, com qual técnica, qual tinta você pode estar trabalhando. É isso aí, pessoal. Eu espero mais uma vez ter contribuído um pouquinho para o aprendizado de vocês. Eu também aprendo cada vez que eu faço um vídeo novo, assisto esse vídeo e depois tenho que comentar sobre esse vídeo. Eu consigo perceber aí a maneira que eu estou trabalhando, se eu estou fazendo alguma coisa errada, também é muito lucrativo para mim. Quero pedir a vocês aí que compartilhem esse vídeo. Tem algum amigo que gosta de desenho, que gosta de tatu, mostre para ele o vídeo. De repente aí você pode estar despertando um interesse nele e tá se transformando aí em um artista também. Eu só comecei a tatuar porque vi alguém fazendo e despertou um interesse em mim. E obrigado, muito obrigado aí. Se inscreva nesse canal se você ainda não se inscreveu, para que eu possa estar fazendo mais vídeo, possa estar comentando, tudo bem? Obrigadão, galera, e até nosso próximo vídeo. Até mais. Fica aí com o final do vídeo.